falaremos sobre determinantes. Para a gente poder calcular o determinante de uma matriz, a gente precisa que essa matriz seja de ordem n por n, ou seja uma matriz quadrada. No primeiro caso, nós vamos definir como seria calculado o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1. Uma matriz que tem ordem 1 por 1, ela só tem um único elemento, que é o elemento A11. A gente define o determinante dela como sendo exatamente esse elemento da matriz de ordem 1 por 1. Quais são as notações que a gente utiliza para o determinante? Det, acompanhado da letra que representa a matriz, ou módulo da letra que representa a matriz, ou módulo dos elementos que aparecem na matriz, ok? Então, para definir o determinante de uma matriz de ordem n por n, começamos com as seguintes considerações. Seja A uma matriz de ordem n, A e J, a submatriz de A, de onde são retiradas a iésima linha e a jésima coluna. E vamos definir quem seria o cofator do elemento A e J. O cofator do elemento A e J, que é designado por ΔJ, é menos 1 elevado ao índice da linha mais o índice da coluna, vezes o determinante da matriz A e J. Lembrando que A e J é a matriz, a submatriz que a gente obtém de A como retirando a iésima linha e retirando a jésima coluna, certo? Então, ΔJ é o cofator do elemento A e J, a gente pode calcular esse ΔJ para cada elemento que aparece na nossa matriz. Então, como é que a gente define o determinante de uma matriz de ordem n por n de forma geral? É simples, a gente escolhe uma linha da matriz, digamos que a gente escolheu a linha 1. Então, a gente vai calcular essa fórmula aqui, esse somatório de cada elemento que está na linha que a gente escolheu, vezes o seu cofator correspondente, e vai fazer o somatório dessas parcelas até o último elemento da linha escolhida. E pronto, com isso a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem n por n. Então, eu posso escolher qualquer linha da matriz e calcular o somatório de cada elemento multiplicado pelo seu cofator, certo? Observação. Nessa fórmula, a gente obteve o determinante de A calculando como? Escolhendo uma linha específica e fazendo o determinante a partir dela. Mas a gente pode desenvolver o determinante, em vez de escolher uma linha específica, a gente pode escolher uma coluna específica. Então, a fórmula seria a mesma. A gente ia escolher uma coluna específica, ia pegar cada elemento da coluna, multiplicar pelo seu cofator e fazer o somatório de todas as parcelas dessa forma, certo? Porque aí a gente pode escolher a linha ou a coluna que estejam com mais zeros, mais uns, porque fica mais fácil da gente fazer o cálculo do determinante. Vejamos um exemplo. Então, aqui eu estou com a matriz quadrada de ordem 4 por 4, certo? Então, a gente vai desenvolver esse determinante pela quarta linha dessa matriz. Por quê? Porque eu percebi que nessa quarta linha aqui, eu tenho 2 zeros aparecendo nela. Aí, uma dúvida é, professora, eu poderia, em vez de escolher a quarta linha, escolher a segunda coluna, que também apresenta 2 zeros? Poderia, sem nenhum problema, tá? Fica até como exercício você desenvolver esse determinante pela segunda coluna, tá? Nesse mesmo exemplo, a gente vai utilizar o desenvolvimento utilizando uma linha e também vai utilizar o desenvolvimento pela coluna. Daqui a pouco vocês veem como é que fica. Vamos lá. Então, vamos iniciar o desenvolvimento por essa quarta linha, né? Então, como é que ficaria o determinante dessa matriz? Então, det de A seria quem? Lembrando que a linha escolhida eu vou pegar o elemento e multiplicar pelo seu cofator e fazer o somatório dessas parcelas até o último elemento da linha escolhida, certo? Os elementos que tiverem zero, a gente não precisa nem colocar, porque zero vezes seu cofator vai dar zero. Então, no final das contas, só os elementos que forem não nulos que eu faço o cálculo. Então, sobra aqui um, né? Então, vamos lá. Que posição é essa desse 1? 4, 2, né? Então, quem seria seu cofator? Menos 1 elevado a 4 mais 2, que é menos 1 elevado ao índice da linha mais o índice da coluna, vezes o determinante da matriz A4, 2, ou seja, a matriz que eu obtenho retirando a quarta linha e a segunda coluna. Quando eu tiro essa segunda coluna e essa quarta linha, vai sobrar a matriz 3 menos 1, 5, 2, 0 menos 1, 1, 1, 2. Tá aqui o determinante dessa matriz que eu obtenho retirando a quarta linha de A e a segunda coluna. Próxima parcela. Mais, quem é o próximo elemento não nulo? 3. Tá aqui, 3. Que posição é essa?
4, 3. Então, quem é o cofator desse elemento? Menos 1 elevado a 4 mais 3, vezes o determinante da matriz A4, 3. Ou seja, a matriz que eu obtenho de A, retirando a quarta linha e a terceira coluna. Quando eu retiro a quarta linha e a terceira coluna, sobra quem? 3 menos 1, 5, 0, 2, 0 e 1, 1, 2. Tá aqui. Então, esse vai ser o determinante da minha matriz. Aí, vocês podem ver que eu ainda vou precisar calcular o determinante mais uma vez. Por quê? Porque aparecendo matrizes de ordem 3 por 3 e eu ainda não sei calcular. O objetivo é chegar numa matriz de ordem 1 por 1, que é onde eu sei calcular, tá certo? Então, enquanto isso, a gente vai desenvolvendo o determinante até obter o resultado. Vamos lá. Aqui, perceba que menos 1 elevado a 6 é 1 vezes 1 dá 1, né? Então, agora eu tenho que escolher aqui uma linha da minha matriz ou coluna para desenvolver o determinante. Nesse caso, eu vou escolher a segunda linha, que ela está com menos 1, 0 e 1. Tá bem bonitinho, né? Fácil de calcular. Então, vamos lá. Elementos não nulos. Menos 1, que é o primeiro. Que posição é essa? 2, 1, né? Então, quem seria o cofator 2, 1? O cofator 2, 1 é menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes a matriz que eu obtenho dessa, retirando a segunda linha e a primeira coluna. Então, sobra quem? 2, 1, menos 1, 2. Tá aqui, determinante. Próximo elemento não nulo, 1. Que posição é essa? 2, 3. Então, quem é seu cofator? Menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes a matriz que eu obtenho, retirando a segunda linha e a terceira coluna. Então, sobra quem? 3, 2, 5, menos 1. Tá aqui, determinante. Aí, para essa matriz, eu vou ter que fazer a mesma coisa, né, pessoal? Desenvolver o determinante. Mas antes disso, vamos fazer esse cálculo aqui. Quem é menos 1 elevado a 7? Menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3, tá? Então, agora eu vou desenvolver o determinante dessa matriz utilizando a linha ou coluna mais fácil. Eu percebo aqui que a coluna, a segunda coluna dessa matriz, está bem mais fácil, porque ela apresenta 2 zeros, né? Então, no final das contas, eu vou precisar de uma parcela, né? Para calcular o seu determinante. Então, seria 2, tá aqui, vezes seu cofator. Quem seria? Que posição é essa? 2, 2, né? Então, o seu cofator é quem? Menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho, retirando a segunda linha e a segunda coluna, certo? Então, sobra quem? 3, 1, 5, 2. Tá aqui, determinante. Então, observe que apareceram agora matrizes de ordem 2 por 2. Então, ainda preciso calcular o determinante, tá bom? De cada uma delas. Fiz um pouquinho mais rápido aqui, mas eu vou tentando explicar aqui embaixo para vocês. Aqui eu tenho menos 1 elevado a 3, que é menos 1, vezes menos 1 dá 1, né? Então, quem seria o determinante dessa primeira matriz? Vejam comigo. O determinante dessa primeira matriz seria, eu vou escolher a linha 1 mesmo, tá? Então, seria 2 vezes seu cofator. Lembrando que ele é o elemento que está na posição 1, né? Então, quem é seu cofator? Menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que você obtém, retirando a primeira linha e a primeira coluna. Quem é? 2, né? Então, o determinante de 2 é o próprio 2. Mas, quem seria o próximo elemento da linha que eu escolhi? 1. Que posição ele está? 1, 2. Então, cofator? Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante que eu obtenho da matriz, eliminando a primeira linha e a segunda coluna, que é o determinante de menos 1. Lembrando que aqui não é o módulo de menos 1, é o determinante, tá? Então, daria quanto isso, pessoal? Aqui, menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, que é o determinante de 2, 4. Certo? Cuidado para não confundir com módulo, aqui é determinante. Então, se quiser até escrever no lugar de módulo, escrever det, é até melhor, tá? Det de 2, porque aí fica mais fácil de não errar. Det de menos 1, só para não esquecer. Então, mais menos 1 elevado a 3, menos 1, né? Então, fica menos 1. Determinante da matriz que só tem um elemento é o próprio elemento. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, né? Então, isso dá quanto? 4 mais 1, 5, que é o que tem aqui embaixo, né? 4 mais 1, 5, tá aqui. Agora, vamos para a próxima matriz, né? Aqui, menos 1 elevado a 5 é menos 1, né, pessoal? Então, esse menos 1 é referente a esse produto aqui. Quem é essa matriz? O determinante dessa matriz? A mesma coisa, né? A gente escolhe uma linha. Eu vou fazer só mais esse e o próximo fica como exercício. A gente escolhe uma linha, vou escolher a primeira e calculo o determinante por ela. Então, primeiro elemento não nulo, que é 3, vezes seu cofator. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1,
vezes o determinante da matriz que eu obtenho eliminando a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, menos 1. Quem é o próximo elemento não nulo da linha? 2. Quem é seu cofator? Lembrando que é o elemento que está na posição 1, 2, então seu cofator é menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que você obtém, retirando a primeira linha e a segunda coluna, ou seja, 5. Isso dá quanto, pessoal? Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 3, 3. Menos 1 ao quadrado é 1, mas aqui tem menos 1 multiplicando, né? Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Aqui dá menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 vezes 10, menos 10. Então, menos 10 menos 3, menos 13. Está aqui, né? Menos 10 menos 3, menos 13. Como tinha o menos 1 multiplicando fora, então ficou mais 13 aqui embaixo. Então, fica como exercício fazer o determinante dessa matriz e vocês vão ver que vai dar 6 menos 5, que é 1, ok? E aqui fora, né, esse menos 6 foi justamente desse produto aqui, né? Menos 1 a quarta é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, menos 6 vezes 1, menos 6. Então, quando eu somo isso aqui, dá 18 menos 6, 12. Então, o determinante da matriz inicial é 12, ok? Vejamos algumas propriedades bem importantes para a gente calcular o determinante, tá? Observem que no exemplo anterior já perceberam que assim, calcular o determinante dá um certo trabalhinho, né? E se for uma matriz de ordem muito grande, mais trabalho a gente vai ter para a calculação determinante. Só que algumas propriedades podem ajudar a gente no cálculo desses determinantes. A primeira é, se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz forem todos iguais a zero, então o determinante dessa matriz é zero. É tranquilo de ver essa, por quê? Porque se eu tenho uma matriz que tem uma linha ou coluna toda igual a zero, com todos os elementos iguais a zero, é só escolher essa linha ou coluna para desenvolver o determinante. E aí, cada passo ela vai estar vai ter um elemento da linha que eu escolhi ou coluna multiplicado pelo seu cofator. Se todos são iguais a zero, então a soma de parcelas iguais a zero é zero, né? Então, o determinante da matriz vai ser zero. Até pela própria definição do determinante, que a gente pode escolher tanto a linha como a coluna, então isso já mostra que o determinante da sua matriz é igualzinho ao determinante da sua transposta, porque a transposta eu obtenho da matriz inicial como? Invertendo, né? O que era a linha passa a ser coluna na mesma posição, ou seja, o que era a primeira linha se torna a primeira coluna, o que era a segunda linha se torna a segunda coluna e assim por diante. A terceira propriedade é, se multiplicarmos uma linha de uma matriz por uma constante, não nula, né, claro, o determinante fica multiplicado por essa constante. É basicamente assim, digamos que eu estou com uma matriz, deixa eu colocar aqui um exemplo, uma matriz pequenininha mesmo. 1, 2, 2, 4. Eu estou com essa matriz aqui A, e observe que ela tem a segunda linha, todos os elementos dela é como se fosse 2 vezes 1, e o outro elemento é 2 vezes 2, ou seja, todos os elementos dessa linha são múltiplos de 2, né? Então, para calcular o determinante dessa matriz, eu sei que eu posso usar esse artifício, né? Se eu tenho uma linha que está multiplicada por uma constante, então, é como se fosse assim, 2 vezes o determinante da matriz com as linhas 1, 2, e a linha de baixo seria 1, 2, porque lembre que esse 2... ele está multiplicando, é como se ele estivesse multiplicando a segunda linha, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2, 4, né? Então, se eu tenho uma linha multiplicada por uma constante, o determinante dessa matriz vai ficar multiplicado por esta constante, tá? Então, a propriedade 3 é exatamente isso aqui. A propriedade 4 é que se a gente trocar duas linhas de posição, o determinante vai mudar o sinal. Mas isso dá para vocês perceberem no cálculo do cofator, né? Sempre no cálculo do cofator, um dos fatores é menos 1 elevado a I mais J, não é isso? Então, dá até para você pegar uma matriz de ordem 2 por 2, que é mais tranquilo de visualizar isso aqui. A1, 2, A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Nesse cálculo do menos I elevado a I mais J, você teria o seguinte, né? Para a posição 1, 1 seria 1 mais 1. 2 menos 1 elevado ao quadrado, mais, né? Para a posição A1, 2, você teria menos 1 elevado a 3, menos 1. Para a posição 2, 1, você teria menos 1 elevado a 2 mais 1, menos 1. Menos 1 elevado a 2 mais 2, 1. Então, observe que esse fator menos 1 elevado a I mais J, de uma linha para outra, ele se altera, né?
Se ele começou mais menos, na próxima ele vai ser menos mais. E se você continuar esse cálculo para uma matriz de ordem um pouquinho maior, você vai vendo que ele, em cada linha ele vai sendo justamente o oposto da anterior, tá certo? Se começou com mais, vai começar com menos na próxima e assim por diante. É por isso que quando você troca duas linhas de posição, o determinante muda de sinal. A próxima propriedade é que o determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas iguais é zero. Essa propriedade é praticamente uma consequência da posterior, porque a posterior diz o seguinte: o determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante não nula. Ou seja, aquela operação elementar, a terceira, que é justamente isso, né? Trocar uma linha por ela mais um múltiplo de outra. Então, a gente não altera o resultado do determinante dessa matriz, certo? Aí, veja, se eu tenho duas linhas na minha matriz que são iguais, eu posso utilizar uma operação nela assim. Pego uma delas e somo com o múltiplo da outra como uma menos a outra. Isso vai dar uma linha que é toda igual a zero. Então, o determinante dessa matriz vai ser zero. A última propriedade, que é um pouquinho mais complicada de visualizar, mas é válida, seria o determinante do produto de matrizes. Então, o determinante de A vezes B é igualzinho ao determinante de A vezes o determinante de B. A última propriedade é a seguinte: se eu tiver uma linha da minha matriz que é soma de parcelas, ou seja, todo elemento da linha é soma de duas parcelas, eu posso separar o determinante dessa matriz como sendo o determinante de uma matriz que é igualzinho à original, sendo que nessa linha que tem soma de parcelas, eu escolho apenas uma das parcelas para colocar nessa matriz, mais a matriz, o determinante da próxima matriz, que é igualzinho à anterior, porém, no lugar da parcela que eu fixei na anterior, eu coloco a outra parcela que eu tinha na minha matriz original, tá certo? Então, dessa propriedade aqui, já dá para se ver o seguinte, que o determinante da soma, ou seja, o determinante de A mais B, não é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Por quê? Porque lembre que a matriz A mais B, ela vai ser, em cada linha dela, eu vou ter soma de um elemento que está em A mais um elemento que está em B. Então, aplicando essa propriedade aqui anterior, eu vou ter, para cada linha que eu tenho a soma de duas parcelas, eu vou ter o determinante, a soma do determinante de duas matrizes. Então, sei lá, se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, eu vou ter a soma do determinante de 6 matrizes, tá bom? Então, já vai, fica até como exercício aí para vocês pensarem em duas matrizes de mesma ordem, A e B, quadradas, que você mostre que o determinante da soma é diferente da soma dos determinantes. Exercício. Então, aqui no exercício, o objetivo é a gente usar as propriedades o máximo que der para a gente poder calcular o determinante da matriz original, que inicialmente pode ser mais complicado, tá? Render mais cálculo. Então, eu tenho aqui essa matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, né? Ela não tem nenhum zero, nenhum, né? Quanto mais zero aparecer, melhor para a gente calcular o determinante, mas ela não tem nenhum. Só que aí eu vou tentar utilizar uma das propriedades para poder fazer aparecer, tá certo? O que der, a gente usa. Observe que determinante, veja que eu escrevi aqui em módulo, né? O determinante dessa matriz, se vocês prestarem atenção, a primeira linha, todo mundo é múltiplo de quem, pessoal? De 3. É como se fosse 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 3 na primeira linha, né? Então, se todo mundo é múltiplo de 3, eu tiro esse múltiplo, esse 3 aqui, esse fator, e deixo todo mundo que multiplicado por ele daria o elemento que estava na minha matriz original, ou seja, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Observe também que a segunda linha, todo mundo é múltiplo de 2. Então, eu posso retirar esse fator 2 do determinante para ficar uma matriz mais simples de calcular o determinante, né? Então, seria 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. A última não é múltipla de nenhum fator comum, né? Então, deixa como tá. Ok.
Então, 3 vezes 2 dá 6, né? Então, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui que sobrou. Só que eu sei que eu posso operacionar a minha matriz e preservar o determinante. De que forma? Pegando uma linha e trocando por ela mais um múltiplo de outra. Então, eu escolhi aqui mexer na segunda linha como? Eu vou pegar a segunda linha e vou fazer linha 2 menos L1. Então, preservo a primeira linha e a terceira e faço linha 2 menos L1. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 4 menos 3, 1. Olha, já facilitou bastante. Já apareceu 2 zeros aqui na linha, já dava até para eu calcular o determinante dessa matriz fácil, fácil, né? Mas aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer mais uma operação. Eu vou pegar, poderia parar antes? Poderia, mas aí eu optei por continuar mais um pouquinho. Eu vou pegar a linha 3 e vou trocar a linha 3 por linha 3 menos 5L1, só para fazer aparecer mais um zerinho aqui, tá? Então, linha 3 menos 5L1, 0. Linha 3, que é 3, menos 5 vezes 2, então 3 menos 10, menos 7. Linha 3, que é 2, menos 5 vezes 3, então 2 menos 15, menos 13, certo? E aí, eu tenho que calcular esse determinante. Agora que já apareceram mais zerinhos, eu já vou utilizar o desenvolvimento de Laplace, tá bom? Então, eu vou escolher essa segunda linha mesmo, mas poderia ser a primeira coluna sem nenhum problema, tá bom? O único elemento não nulo dela é 1, né? Então, lembre de repetir o 6 que está aqui, já está aqui mantido. Então, 1 vezes seu cofator. Que posição ele está? 2, 3. Então, quem seria seu cofator? Menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante da matriz que eu obtenho, eliminando a segunda linha e a terceira coluna, ou seja, a matriz 1, 2, 0, menos 7, tá aqui. Aí, agora, eu escolho uma linha ou uma coluna para desenvolver esse determinante aqui. Eu vou escolher a primeira linha que apresenta mais zeros, né? Então, vamos lá. Quem seria o determinante dessa matriz? Esse cálculo aqui já sabe, né? Menos 1 elevado a 5, menos 1 vezes 6, menos 6, tá aqui. Então, só falta calcular esse determinante aqui de fato. Então, seria 1 vezes seu cofator. Posição 1 mais 1, né? Então, seu cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que você obtém, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Então, sobra quem? Menos 7. Menos 1 elevado a 2 é 1, vezes menos 7, tá aqui. Então, menos 7 vezes menos 6, 42. Então, o determinante da minha matriz original é 42. Certo? Próximo exercício. Sejam A, essa matriz aqui, e B, essa outra. Todas as duas de ordem 3 por 3. Calcule o determinante de A menos B. Né? Eu já sei que o determinante da soma não é a soma dos determinantes, mas para calcular o determinante de A menos B, basta primeiro eu efetuar a operação A menos B e depois calcular o determinante, certo? Então, primeiro, quem seria A menos B? É só pegar os elementos de A e subtrair dos elementos que estão em B na mesma posição. Então, ficaria 3 menos 4, menos 1, 4 menos 1, 4 menos menos 1, 5, 1 menos 3, menos 2, menos 5, menos 3, menos 8, menos 2, menos 0, menos 2, menos 9, menos 1, menos 10, menos 7, menos 7, 0, 8 menos 2, 6, 6 menos 4, 2. Então, o determinante de A mais B é o determinante dessa matriz aqui, ok? Então, vamos lá. Tem alguma linha que é múltipla de algum fato, de algum número? Tem, né? Tem duas, na verdade, né? Essa primeira aqui, eu optei por ver que ela é toda múltipla de menos 2, né? Como se fosse aqui, menos 2 vezes 4. Aqui é como se fosse menos 2 vezes 1. E aqui é como se fosse menos 2 vezes 5, tá? Então, eu retirei o menos 2, que é o fator comum dessa linha. E eu obtive a linha 4, 1, 5. Na terceira linha, eu posso ver que todo mundo também é múltiplo de 2. É como se fosse 2 vezes 0, 2 vezes 3, 2 vezes 1. Tá? Então, retirei o 2 aqui, que era o fator comum, e eu obtive a terceira linha como sendo 0, 3, 1, ok? Então, calculo o determinante dessa matriz. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Aí, agora, eu fiz uma operaçãozinha aqui, né, na linha 2, né? O que foi que eu fiz? Eu peguei a linha 2 e troquei por linha 2 mais 4, L1, para poder fazer zerar aqui, né? Então, vamos lá. Linha 2 mais 4, L1.
4, menos 4, 0. Linha 2 mais 4 é a linha 1. Então, 1 mais 4 vezes 5, 1 mais 20, 21. 5 mais 4 vezes menos 2, então é 5 menos 8. 5 menos 8, menos 3. E o restante, a primeira linha e a terceira linha, eu repito, né? Pronto. Então, agora eu já calculei o determinante desenvolvendo pela primeira coluna, porque eu já vi que apareceram 2 zeros, facilitou um pouco nossa vida, né? Então, menos 4 está aqui, repetido. O único elemento não nulo dessa coluna é menos 1, está aqui. Seu cofator quem é? Menos 1. A posição dele é 1, né? Então, fica menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que eu obtenho, retirando a primeira linha e a primeira coluna. Então, 21 menos 3, 3, 1. Tá certo? Tá aqui. Pronto. Aí, aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 4, 4. Tá aqui. Então, quem é o determinante dessa matriz? Eu escolhi aqui, provavelmente, a segunda linha, né? Então, como é que fica o determinante? Vamos lá. 3 vezes seu cofator. Quem é seu cofator? Que posição o 3 está? Posição 2, 1, né? Então, seu cofator é menos 1, elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da matriz que eu obtenho, eliminando a segunda linha, a primeira coluna. Dá quem? Determinante de menos 3, menos 3. Próximo elemento da linha que eu escolhi, 1. Quem é seu cofator? Posição dele é o quê? 2, 2, né? Então, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes a matriz, o determinante da matriz que eu obtenho, tirando a segunda linha, segunda coluna. Então, sobra o determinante da matriz 1 por 1, o único elemento 21, então o determinante dela é 21. Isso é igual ao quê? Menos 1 ao cubo, menos 1 vezes menos 3 dá 3, 3 vezes 3, 9. Aqui, menos 1 a quarta, 1, vezes 21, 21. Então, 21 mais 9, 30. 30 vezes 4, 120. Então, o determinante da matriz A menos B é 120. E para finalizar, né, acho que vocês devem ter aprendido isso na educação básica, né? Quando a gente quer calcular o determinante de matriz de ordem 2 por 2, a gente está calculando pelo desenvolvimento de Laplace, mas se vocês prestarem atenção, dá para mostrar, né? Inclusive fica como exercício, vocês mostrarem que o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2 genérica, como eu escrevi aqui, né? A1, A12, A21, A22, é exatamente essa fórmula. A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. É como se fosse assim, pessoal. Vocês multiplicam o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, tá bom? Na matriz de ordem 3 por 3 também, isso é tudo só para adiantar um pouquinho o determinante quando a gente chega em matrizes de ordem 3 por 3 ou 2 por 2, tá bom? Mas dá para fazer utilizando a definição de desenvolvimento de Laplace normalmente, só dá um pouquinho mais de trabalho. Então, fica também como exercício vocês mostrarem pelo desenvolvimento de Laplace que o determinante dessa matriz genérica de ordem 3 por 3 é exatamente essa fórmula aqui, ó. Aí, assim, como eu saber para não precisar decorar essa fórmula, né? É basicamente o seguinte, ó. Veja que essas parcelas que estão tudo com sinal de mais, é como se fosse assim, ó. Diagonal principal, produto, né? Então, fica A11 vezes A22 vezes A33. Aí, o próximo seria esse aqui, ó. Esses dois é para completar, vem aqui nesse único, para completar os três fatores. Então, fica A12 vezes A23 vezes A31. O próximo seria aqui, ó. Esse mais os dois que faltaram, ó. A13 vezes A21 vezes A32. Deixa eu mudar aqui a cor, para a gente ver agora os que estão com menos 1, né? Que seria menos cada produto desses três fatores. Aí seria assim, ó. Produto da diagonal secundária, né? Menos A13, A22, A31. Aí vem voltando. A12, A21, A33. E aqui, A11, A32 e A23. Tá bom? Então, os que estão em vermelho seria o produto deles somados, né? Somo cada uma dessas parcelas. E os que estão em azul são o produto de cada um, só que em vez de somar, agora eu vou subtrair, menos cada um desses produtos, tá bom? Então, como exemplo, né, para vocês verem como é bem mais simples do que fazer via desenvolvimento de Laplace, né, com essa dica. Essa matriz aqui de ordem 2 por 2.
Então, com a fórmula acima, né? Quem seria o determinante dessa matriz de ordem 2 por 2? Que é até a matriz que a gente fez no exemplo anterior, né? Vou até voltar para vocês verem que é exatamente isso, né? Foi essa matriz aqui, né? A gente calculou aqui o determinante dela, né? Que foi 21 mais 9, 30, né? Então, vamos lá. Produto da diagonal principal, 21 vezes 1, 21, menos o produto da diagonal secundária. Menos 3 vezes 3, então menos 9. Então, 21 mais 9, 30. Então, bateu, né? Ok. Essa matriz aqui de ordem 3 por 3, vamos bem devagarzinho, né? Então, vamos lá. Produto da diagonal principal, lembrando que agora eu vou somando cada fator, né? O produto desses fatores. Então, 1 vezes 5 vezes 3, 15. Mais 2 vezes 1 vezes 2, então 4. Mais menos 3 vezes 2 vezes 0. Como tem 0, né? Então, 0. Por isso que não apareceu aqui na conta. Aí, agora eu vou sair voltando, né? Então, agora vem produto da diagonal secundária, lembrando que agora é sinal de negativo, tá? No somatório. Então, fica menos... Aí, eu vou colocar entre parênteses que fica mais fácil, né? Menos e somo cada um desses produtos. Então, fica menos 3 vezes 10. Então, menos 30, né? Tá aqui. Aí, aqui fica 2 vezes 0 vezes 1, 0. Não apareceu aqui porque é 0. Aí, aqui fica 1 vezes 2 vezes 1, que é 2, tá aqui. Seria, né, menos cada um desses números, né, que era menos cada produto desse. Mas aí, para facilitar, eu coloquei em evidência, tá? Então, 15 mais 4, 19, menos 30 mais 2, menos 28. Como tem um menos fora, então fica mais 28. 28 com 19, 47, ok? E assim a gente calcula o determinante de uma matriz tanto de ordem 2 por 2, quanto de ordem 3 por 3, né? Com um passinho mais fácil, né? Para calcular um procedimento mais rápido para calcular esses determinantes, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.